Salve, salve galera do Sair do Sufoco, aqui quem fala é Tico Lima. E antes de mais nada eu quero lhe agradecer por ter se inscrito no meu blog. E a partir de agora eu vou fornecer para vocês essa videoaula, né, que vai ser dividida em algumas partes. Sendo que a primeira dela aqui eu vou mostrar parâmetros básicos desse site que é o minhaseconomias.com.br. Bom, você deve estar se perguntando também por que o Minhas Economias, né? Bom, de todas as análises que eu fiz na internet, né, de softwares e programas de gerenciamento financeiro, o que mais me agradou foi esse, primeiro por um motivo principal, né? Ele é totalmente gratuito. Então, quando você faz o cadastramento no serviço, você faz o cadastramento, você tem direito a todas as funcionalidades, né? E você não é pego também de surpresa com coisas do tipo... faz o cadastro na conta, depois você tem que o uso é gratuito, mas depois você tem que pagar para poder ter alguma coisinha a mais. Não, ele é totalmente gratuito. Segundo, que ele é totalmente online, né? Foi outra coisa que me chamou muita atenção também, porque o que eu poderia fazer também, né? Eu poderia simplesmente criar uma planilha no Excel, ou aproveitar algumas que já existem por aí, fazer algumas adaptações e entregar essas planilhas para vocês, o que eu não acho assim muito legal, né? Porque a planilha ela te limita, né? Se você faz o download da planilha no seu computador, no seu notebook, enfim, se você esquecer essa planilha, não carregar ela com você ou não deixar ela num serviço de nuvem, você fica limitado somente a usar a planilha toda vez que você chega em casa ou toda vez que você esteja de frente no computador ou do dispositivo que tem essa planilha. Ao passo que um serviço online como esse é como você, por exemplo, como a gente acessa os e-mails, né? A gente acessa os e-mails aí via do Gmail, do Yahoo, enfim, de qualquer computador, né? Basta que você saiba o seu usuário e senha. A mesma coisa aqui. Você vai entrar aqui com o seu usuário e senha, né? E vai acessar o serviço de qualquer lugar do mundo. Então por isso que esse serviço aqui feito para web é muito melhor do que uma planilha do Excel, né? Então lembrando que ele é totalmente gratuito, né? Então você vai usar sempre, todas as funcionalidades dele são gratuitas. Ele é seguro, né? Porque ele trabalha com dados criptografados. É uma interface simples e amigável, vocês vão ver aqui, né? Ele informa também tudo através de gráficos e relatórios detalhados. Isso é muito importante, porque através dos gráficos você consegue de forma visual ver aonde exatamente está acontecendo, onde está a maioria dos seus gastos, né? E como você vai fazer para poder gerenciar melhor esses gastos. É uma coisa mostrada para você de forma visual, é muito melhor de você trabalhar do que simplesmente os números, né? Às vezes os números enganam a gente, ou não nos dá a dimensão exata, né, de quanto a gente está gastando numa determinada situação, né? E tem também um outro serviço muito legal que é o orçamentos, o gerenciador de sonhos, que a gente vai ver agora adiante, né? Então eu vou fazer aqui o login no serviço, lembrando que a gente poderia fazer o login aqui ou por uma conta do Google, né? Ou o próprio Facebook ou Yahoo, mas eu já sou usuário antigo, então eu vou por intermédio de uma conta que eu já possuo, né? Vamos entrar agora aqui no sistema. Bom, e já estamos aqui na primeira tela, que é a tela de apresentação do programa, né? Então vou mostrar para vocês aqui, vou dar mostrar o básico, né? Os parâmetros, os primeiros parâmetros aqui, as primeiras opções que a gente dá logo de cara quando entra no programa, né? Então você tem aqui o menu superior aqui onde mostra o início, né? E vai dar de cara com essa tela. Então você tem aqui as suas contas, né? Convidar algum amigo, se você quiser enviar um convite para um amigo usar o serviço, né? As entradas e saídas, eu vou explicar o que é isso, que nada mais é que seus ativos e passivos, né? Aquilo que você recebe e aquilo que você gasta, né? A gente tem aqui a parte das transações, ou seja, todas as transações feitas, elas aparecem aqui. A gente vai criar algumas, né?
uma parte muito interessante aqui do sistema, que é esse sistema de sonhos. Então veja só, o programa ele lhe ajuda a realizar os sonhos. De que forma? Né? Criando para você uma estratégia de investimentos para você realizar seu sonho, né? Então, se o seu sonho é fazer uma viagem, comprar um carro novo, comprar o primeiro carro, comprar um eletrônico, comprar uma casa, ter filhos, né? Tem gente que sonha com isso. Ter uma boa aposentadoria, né? Ou não ficar dependente do INSS, né? INSS, para quem não sabe, isso nunca será suficiente. E sair das dívidas, né? Isso aqui também é um sonho para muitas pessoas, e criar um outro sonho. De repente você tem um sonho de fazer um cruzeiro, por exemplo, né? Você vai e clica aqui e ele vai te ajudar a fazer o planejamento para você criar ou para você realizar o seu sonho. Aqui a parte de orçamento, a gente vai ver isso mais adiante. A análise, né, através de gráficos ou relatórios, que isso aqui também, como estão sem os dados aqui, a gente vai aparecer daqui a pouco. E aqui a parte de configurações, onde você mexe nas suas informações pessoais e cria filtros de categoria, que é o que a gente vai ver também daqui a pouquinho. Bom, então a gente indo aqui, voltando para o início da planilha, a gente vai criar aqui algumas as contas, né? Então, o que é essa criação de conta? Aqui a gente vai criar as contas, né? Você sempre vai ver, quando você vê esse ícone aqui com uma interrogação, vai mostrar para você as dicas de uso, né? De como usar aquele determinado serviço. Então aqui no caso aqui a gente vai criar, né, as contas que a gente vai trabalhar, né? Então no meu exemplo aqui eu vou criar uma conta corrente, tá? Lembrando que você pode criar mais de uma conta, né? Então o meu controle financeiro vai ser em cima de uma conta corrente. O que eu tenho nessa conta corrente é o equivalente a R$ 1.500, né? Tá ativo, clica aqui em salvar. Tá aqui. E vou criar também um cartão de crédito, ou seja, são os dois ativos que eu vou monitorar aqui. Cartão de crédito, né? Esse cartão de crédito tem que ter um limite de R$ 1.000. R$ 1.000. Se eu tiver mais de um cartão de crédito, eu vou criar aqui, né? Colocar os cartões de crédito. Se eu tiver mais de uma conta corrente, também vou colocar aqui. Eu só criei esses dois itens aqui para facilitar aqui a compreensão, né? E não criar algo muito complexo, pelo menos agora de início, né? Então, a gente vai agora para as transações, né? Então, a conta está zerada, tem o 1.500 aqui, R$ 2.500, né? 1.500 da conta corrente mais 1.000 do cartão de crédito. E agora a gente vai aqui para as transações, né? Então vamos lá. Bom, tá, aqui aparece, né, nenhuma transação feita nesse período, né? Então a gente vai aqui agora adicionar uma transação. Então aparece aqui a data de hoje, é uma despesa, né? Receita. Antes disso, perdão, me desculpem. Deixa eu só voltar aqui. Todas as transações elas terão categorias. São essas aqui, ó. Deixa eu só correr aqui um pouquinho, né? Então, por exemplo, eu tenho as categorias e as subcategorias, né, que a gente pode criar, inclusive, né? Então, por exemplo, eu criei como categoria principal aqui a alimentação, casa, financiamentos, investimentos. No caso aqui eu coloquei a despesa aqui com meu filho, né? Enfim, receitas, renegociações. Criei uma série de categorias aqui. Você pode também criar alguma delas, por exemplo, vou colocar aqui em casa, né? Vamos criar aqui uma categoria. A categoria a gente cria aqui embaixo, nova categoria. Então vem aqui, casa, né? Água, luz, telefone. Vou criar mais no caso, uma subcategoria, né? Como por exemplo, coloquei água, luz. Vamos colocar aqui telefone fixo, né? Que eu já coloquei ali celular, né? E vou dar o salvar. Se vocês prestarem atenção,
já foi criada aqui uma categoria telefone fixo, tá? Então, para a gente criar uma categoria, uma subcategoria no caso, a gente tem que selecionar a categoria principal e as demais categorias. Ele vai criar um item a mais aqui, tá certo? Então vamos lá, agora sim a gente vai, dado uma noção do que é categoria, a gente vai mostrar para vocês agora como adicionar as transações. Então, só dando continuidade. Então aqui, adicionar a transação, a data de hoje. Você pode colocar também transações retroativas, tá? Mas no caso aqui a gente vai colocar um agora. Então, classifico, a primeira coisa que eu faço é classificá-la, né? Se é despesa, se é uma receita ou se é uma transferência. Lembrando que essa transferência é quando eu transfiro, por exemplo, aqui no caso de conta corrente para cartão de crédito, tá? Mas no caso aqui é uma despesa. Então vamos lá. Então vou colocar como despesa aqui o pagamento conta de luz, né? Aí ele pergunta aqui qual categoria. Categoria aqui é casa. E eu já tenho a subcategoria aqui luz, tá vendo? Vamos lá. Como eu tô pagando com o débito em conta corrente, eu gastei R$ 48 de luz e clico aqui para deixar como ativo, né? E eu venho aqui e adiciono a transação. Até aqui aparece aqui no status, adicionando uma transação, pede para guardar, transação adicionada com sucesso, posso colocar outra. Então vamos lá, tá? Ela aparece aqui embaixo, tá vendo? Já apareceu. Então mais uma despesa, né? Vamos lá, pagamento, conta de água. Opa, só ajustar aqui, né? Vou lá na categoria novamente, casa, água. Vou pagar com a conta corrente. E vou pagar conta de água. Paguei aqui de água R$ 28. São valores fictícios, né, gente? Ok, mais uma vez. Adiciona a transação. Pede para guardar. Transação adicionada com sucesso. Ela vai aparecer aqui embaixo, né? Então vocês percebem que as transações elas vão sendo adicionadas, né? E aqui vai aparecendo o saldo, né, do dia, né? Quanto já foi debitado, inclusive aqui do meu saldo atual, já vai aparecendo, já vai. Então vamos colocar mais uma transação aqui de exemplo. Vamos pagar agora a despesa com alimentação. Um pouquinho, né? Mercado do mês, né? Então fui lá, fiz as compras do mês, né? Em alimentação, supermercado. Paguei aqui, vamos colocar aqui que eu paguei com meu cartão de crédito, né? O equivalente a R$ 250, né? Clico aqui do lado, ativo e adiciono a transação. Transação, pede para guardar. Tá aqui as transações, né? E opa. E por último aqui, vamos adicionar uma outra transação, no caso agora uma receita, né? Vou colocar aqui uma receita. Supor que alguém me pagou uma comissão, né? Pagamento de comissão, né? Eu tenho aqui receita, né? Tem a parte de receita também, tá vendo? Eu criei aqui comissões. Vai ser acreditado na minha conta corrente. O valor aí de R$ 250. Opa. R$ 250. Marco aqui e adiciono a transação. Tá aí. Não aparece aqui, mas ela já foi registrada, tá? Tanto é que vocês podem ver aqui a diferença, né? No saldo. Bom, então aqui já foi feita algumas transações, né? Agora vamos para a parte da análise, né? Para que vocês vejam como acontece quando a gente faz uma análise. Uma análise por gráfico.
E aqui eu vou dar o período, né, que eu quero que faça essa análise do gráfico. Então eu quero, por exemplo, aqui de julho, né? Então nesse caso aqui estou fazendo o vídeo agora em julho, de 30 a junho, 30 de... e dou OK aqui. Aí com base nos dados que ele tem, ele vai me mostrar aqui vai me mostrar um panorama através de um gráfico de todas as despesas. Então, de tudo que eu tenho de dinheiro nesse período, ele me mostrou aqui, olha, eu estou gastando muito, eu estou gastando 76% dos meus gastos nesse período foram com alimentação e 23,3% foi com a casa, né? Com despesas relativas à minha casa, com água, luz, celular e telefone. Então, de tudo que eu gastei, ele está me mostrando aqui através de gráficos, né? Eu posso colocar isso aqui também de uma outra forma, né? Despesas e receitas no formato de linha. Ele vai mostrar o gráfico de uma outra forma. Então aqui ele me mostra dentro desse período, ó, que eu tive que as minhas despesas superaram as minhas receitas, porque eu de receita, que é essa linha azul aqui, foi aquela comissão de R$250, né? Ela até aparece aqui, tá? Então eu vou mostrar o gráfico para você de diversas formas, despesas por categoria. Vamos lá para a gente ver aqui. Isso é muito bom para você fazer uma análise, né? Tá vendo? Então mostra aqui a casa, mostra aqui a alimentação. Se eu tivesse colocado mais despesas aqui, como, tá vendo? Financiamento, receita, vestuário, transporte, tarifas bancárias. Você pode fazer o controle das tarifas bancárias também. Despesas com saúde, investimento, transferência. Aliás, tarifa bancária é um dos grandes ralos, né, de finanças que as pessoas têm, né? A gente às vezes não se liga, mas sabe, aquele extratozinho a mais, aquele saque a mais, onde eles vão lá e descontam 5, 10, 15, um DOC que você faz, uma transação eletrônica que você faz, e eles pegam, né, a gente às vezes por preguiça ou por comodidade não vai num banco para poder de repente fazer uma transferência, eles cobram, e isso é um ralo, né? E a gente tem como controlar isso, né? Lembrando, uma dica muito importante que eu dou é o seguinte: é procurar ser o mais preciso nas informações que vocês colocam dentro desse gerenciador. Ou seja, se você foi na padaria, né, comprou um pão, gastou lá R$1, lança aqui, não deixa de lançar. Vocês vão ver que a maioria das nossas despesas também, são esses pequenos valores que às vezes a gente não se dá conta, sabe? É um café que você toma na padaria, e quando você faz a conta daquilo, vou dar um exemplo que eu tomei por mim, né? Toda vez que eu ia para um serviço, eu, ao invés de tomar café em casa, eu tomava café na padaria, perto de casa, né? Não queria dar trabalho, eu saía um pouco cedo, e enfim, eu não queria tomar café em casa, e tomava na padaria. E quando eu fui fazer um levantamento disso no mês, eu vi que eu estava gastando uma bela de uma grana só na panificadora, só na padaria, tomando meu cafezinho com a média quente ali. Conclusão, mudei de hábito, né? Passei a tomar o café em casa mesmo, pelo menos o café da manhã, né? Esse que a gente pega e sai, eu comecei a tomar em casa e comer um pãozinho mesmo, eu mesmo fazer o pãozinho na chapa né? E não dá, e foi uma economia considerável, né? Bom, nessa primeira aula eu vou parando por aqui, até para não tornar a coisa muito cansativa. E na próxima aula a gente vai fazer aqui uma análise dos sonhos, de orçamento e de outras categorias que não foi abordada nessa aula. Meu nome é Tico Lima, do blog Sair do Sufoco, e muito obrigado por sua audiência. A gente conversa no próximo vídeo. Um grande abraço.